Fala galera, beleza? Aqui é o Sandez e hoje, gente, eu estou aqui para comentar minha opinião sobre uma série que lançou do ano passado. Eu não tive tempo para falar um pouco sobre essa série, mas agora eu vou aproveitar e falar um pouco. A série chamada Twist Wonderland. Então galera, bora falar um pouco sobre essa série nova que postou a Disney, né? Postou pra gente se não me engano foi no ano passado, em mês de novembro, né? Então bora falar um pouco sobre essa série. Mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, você já ouviu falar dessa série, hein? Comente aqui a sua opinião e o que vocês querem que a gente traga aqui para os próximos vídeos para vocês, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, se eu não me engano, em mês de novembro, eu tava aqui de boa pensando aqui próximos vídeos para postar para vocês. Mas daí, de repente, o Rei, já tinha até postado o react dele, que tá aqui embaixo da descrição, né? O Rei postou o vídeo, ele reagindo. Aí depois de ele ter postado pra vocês, ele saiu correndo pra me falar assim: Senhor Day, para, que você tá fazendo aí? Eu sei que você tá descansando e tal, mas tem uma novidade. Tem uma nova série de vilões da Disney. Tipo, os vilões clássicos da Disney, que já tem filmes, séries. Não, eu estou falando de uma nova e que envolve 7 vilões diferentes. Então beleza, eu falei assim, beleza, bora então assistir. E eu fui assistir e falei assim, opa, pera aí, além de ser uma série e que vai falar 7 vilões, é um anime. Tipo, é a primeira vez que eu vejo a Disney postar um anime. Bom, pra mim, né? Mas eu tô chocado, muito chocado. E eu fui assistir o trailer e eu falei assim, mano, não acredito. É um trailer e talvez é uma série ótima. Mas sabe o que é engraçado? O Rei me falou assim, e sabe o que é legal, Senhor 10? O quê? Vai ser lançado amanhã. Hã? E você já postou um vídeo? Cara, eu não acreditei quando ele postou um vídeo. É que ele não sabia da data e ele tinha postado um vídeo antes do lançamento, né? Mas mesmo assim, ele postou, reagiu, né? Mas agora, eu vou falar um pouco sobre essa série que me chamou muita atenção. Então, primeiramente, eu vou falar uma coisa, né? Que eu não vou analisar a história, tipo, falar completo a história. Tipo, Senhor 10, fala do que aconteceu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o último. Tipo, analisar completo, né? Não vou, ainda não vou. Por quê? Eu tava pensando que utilizar as imagens da série, mas como todo mundo sabe, tem esse lance dos direitos autorais. E então eu tô evitando para isso acontecer. Mas assim que for resolvido, eu vou pensar em gravar um vídeo completo sobre a série. Vou ver, né? Mas hoje eu vou falar sobre se a série é bom, o que eu achei da série, se os personagens aqui foram uma ótima escolha e principalmente vai ter uma sequência? Então, bora falar um pouco sobre essa série. Primeiramente, que foi pego de surpresa a série focar nos vilões da Disney. Geralmente, bom, eu sei que tá tendo vários filmes da Disney, né, live actions, incluindo a da Malévola, que pra mim foi a única vilã da Disney que virou uma heroína do filme, né, enquanto os outros só foram vilões, né, malvados e tal. Mas foi uma ótima ideia fazer uma série sobre esses vilões. E que, por sinal, foi uma ótima ideia fazer um anime, né? Porque, como eu disse, a Disney nunca nos trouxe um anime. Nunca. E o engraçado é que a série vai focar somente em um dos 7 famosos vilões da Disney. Dos clássicos. Mas, ó, eu falei um dos famosos. Por quê? A série vai falar sobre somente 7 vilões. Vai focar da Rainha de Copas, Scar, Úrsula, Jafar, a Rainha Má, Hades e Malévola. Mano, eu sei que eles são bem famosos, literalmente, e todo mundo gosta deles, mas eu fiquei pensando aqui, a série, na verdade, a Disney postou vários outros vilões bem famosos, como Gaston, Cruella, Capitão Gancho. Cara,
a série bem que podia ter trazido mais vilões do que somente esses 7, né? Tipo, só esses 7 aqui, focar só eles. Não, tem que trazer mais. Mas, cara, foram ótimas escolhas. Principalmente falarem que eles são um dos 7 vilões com poderes mágicos. Olha, Malévola vou aceitar porque ela é muito poderosa com suas magia, maldições e tal. Hades é um deus, gente, o deus da morte. Então já é poderoso, muito poderoso. Deixa eu ver, Jafar. Ele é muito poderoso, já é conhecido como um feiticeiro, né? E principalmente que ele já pegou a lâmpada mágica, virou um gênio. Mano, Úrsula é bruxa do mar, tem magia, então já é poderosa mesmo com a magia. Agora, Scar, eles pegaram um leão. Eu achei estranho um leão, já que os leões só caçam, arranham, mordem. Mas se bem que a série tá falando dos vilões clássicos da Disney, os desenhos clássicos e não os live actions. E do desenho clássico, na série do A Guarda do Leão, Scar tinha poderes do rugido. Então, eu não sei se eles vão fazer uma referência, né? Mas eu acho que foi uma ótima escolha esse lance, já que o Scar tinha poderes mágicos, né? Deixa eu ver. A Rainha Má. Cara, a Rainha Má não possui magia. Principalmente que a série vai focar nela quando ela é uma mulher bela e não na forma dela da bruxa. Porque quando ela virar uma bruxa, aí beleza, ela tem magia, poções, uma maçã envenenada. É isso aí. Mas também eu acho que foi uma ótima escolha. Eu acho. Agora, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, na minha cabeça, ela é tipo uma ótima escolha, mas ela não tem poderes mágicos. E tá falando do desenho, não do live action. E se eu não me engano, o desenho não possui magia. Ela sempre pediu pros seus copas, os seus guardas, cortarem a cabeça de alguém. Ela só tem que gritar, corte a cabeça. E aí os guardas carregam os seus prisioneiros e vão levar pra cortar a cabeça. Mas ela não tem poderes mágicos. Bem que podia, né? Mas não tem. Mas como a série foca nos vilões clássicos, foi uma ótima escolha. Vou aceitar nisso. Bom, agora vamos falar sobre outra coisa. Pelo que eu entendi, a série vai falar sobre os 7 vilões principais, né? Os 7. Que, cara, foram uma ótima escolha, como eu falei. Mas a série vai falar deles, mas não vai focar neles. Eles vão focar na verdade, os alunos que só pelas roupas deles, eles lembram os vilões. Temos aqui uma imagem mostrando os 7 alunos que já pela roupa deles lembram os vilões clássicos da Disney, literalmente. E como é uma série, obviamente eu presumi que a série ia ter uma sequência, né? E a primeira, e obviamente, na real, e aí eu presumi que cada um vai ter uma temporada cada um. O primeiro vai ser a primeira temporada, o segundo, o terceiro. Então, ou seja, seriam 7 temporadas. E quando fui assistir a série, literalmente, um deles foi focado na série. Então, respondendo a grande pergunta, será que vai ter uma segunda temporada nessa série? Mano, sim, foi confirmado que vai ter uma segunda temporada. Na real já vai ter 7 sequências, então já tá confirmado. A série vai ter 7 temporadas, então já tá confirmado. Mas a pergunta é, qual que vai ser quem vai ser o focado na série? Tipo, tanto o aluno como a turma, né? Então, antes de falar sobre essa pergunta, vamos só falar uma coisa. Eu esqueci de falar, mas a série fala um pouco sobre os vilões clássicos da Disney. Mas só pelos trailers, antes de lançar a série, me lembrou uma coisa que quando eu fui assistir, eu falei assim, não acredito. Logo de cara. Ele lembrou Harry Potter. Esse lance de magia, turma, cara, escola. É Harry Potter, gente. Lembrou Harry Potter. E, cara, eu fiquei surpreso a saber disso. Mas como todo mundo sabe, como Harry Potter tem uma turma diferente, né?
E esses 7 alunos são de cada uma dessas turmas. Eles são como representantes de turma, né? Os monitores. Então, a pergunta é, como vai funcionar cada temporada? Bem, cada turma vai focar em cada uma das séries, incluindo os seus próprios monitores, né? Esses alunos aqui. E o primeiro foi da Rainha de Copas, que quem já viu os trailers já mostrou, né? E que, por sinal, gostei da história desse garoto. Dele falar sobre ele ser Rainha de Copas, dele fazer várias referências. Na real, a série fez várias referências. Quem é fã de desenhos clássicos da Disney, tanto de Alice, Rei Leão, Branca de Neve, entre outros, vai falar que tem referências. Referências pra caramba. Deixa eu ver, por exemplo, teve uma referência da Alice onde mostrou a porta, uma referência sobre o desaniversário dos malucos lá, o chapeleiro e a lebre. Mansell, do Rei Leão, mano, teve a referência do Scar, fala sobre o seu irmão, que ele é um leão inteligente, não da força bruta. A Branca de Neve, apareceu um detalhe sobre os 7 anões, até a casinha deles, as minas, mano. Cara, quem é fã dos desenhos clássicos da Disney vai pegar referência, muitas referências. Aí beleza, mas se a primeira temporada falou sobre o aluno que lembra a Rainha de Copas, quem vai ser o próximo? Os próximos. O próximo, que é a segunda temporada que vai ter, é o aluno do Scar, literalmente. E depois vai ser da Úrsula, e depois o Jafar, aí depois a Rainha Má, depois o Hades, e aí no final a Malévola. Tanto esses alunos como cada um das suas turmas. E, cara, o legal é que, tipo assim, a série fala que cada personagem da série tem uma história diferente, tipo, suas vidas pessoais, seus sonhos, e principalmente dos alunos sobre o seu passado, o que eles querem e tal. Mas, cara, esses alunos fizeram idêntico aos vilões clássicos da Disney, principalmente esse aluno aqui da Rainha de Copas. Quando ele se transformou idêntico à Rainha de Copas, ele literalmente fez o que a Rainha de Copas faz: mandar, corte a cabeça. Até ele pegou na transformação dele da Rainha de Copas, ele ficou com uma roupa idêntica dela, literalmente, gente. E, mano, gostei. Só pela primeira temporada já ficou bom. Eu vou falar que a série ficou bom mesmo. Mas quando chegar os próximos, cara, eu vou enlouquecer mesmo. Principalmente eu vou achar incrível essa série. E o legal, gente, é que a série fala sobre os alunos, os 7 principais alunos que vão mesmo fazer idêntico o papel dos vilões clássicos da Disney, né? E só que também a série mostrou pra gente esse novo diretor dessa escola, né? Que ainda eu tô querendo conhecer mais um pouco desse cara. Principalmente que ele não faz nenhuma referência do clássico vilão da Disney, não. Eu ia falar, ele lembra algum vilão clássico da Disney? Não, ele não lembra. Mas foi uma ótima escolha de eles fazer o diretor diferente de todos, né? E o legal, gente, é que, tipo assim, eu já falei que a série mostrou somente 7 vilões. Mas na série, quando fui assistir, eu dei de cara com mais novas coisas que lembrou os vilões clássicos da Disney. Teve um detalhe que lembrou a Cruella, depois a madrasta da Cinderela, depois o Gaston e por fim o vilão, outro vilão que, cara, muita gente não fala muito dele, mas quem lembra o vilão da Princesa o Sapo também tá aqui. Cara, eu fui assistir a série e quando apareceu esses detalhes desses vilões, eu fiquei assim, não acredito. Não, eu já falei, quando eu vi a Cruella, o Gaston e a madrasta, eu falei assim, cara, que bom que apareceu um detalhe desses vilões. Mas aí quando apareceu da Princesa do Sapo, eu falei assim, até ele? Não é possível, gente. Não é possível. Tem mais algum aí? Sei lá, o Shere Khan, Capitão Gancho. Cara, é capaz, né? Mas não, só tinha eles. Os 7 os principais e, é claro,
os outros vilões que eu citei aqui, né? Bem, também tem outro detalhe. A série mostra pra gente dois outros personagens. Tem um garoto chamado Yuki, que os amigos dele apelidou ele de Yu. Mas a série fala dele, mas ele não tem magia. Ele é só um personagem que só apareceu. Mas se bem que a série meio que é uma série criada pela Disney. Mas antes a série tinha um jogo, ou seja, a série tinha primeiro um jogo para depois fazer uma série. E pelo que eu me lembre, eu não assisti tudo, né? Tipo, eu fui ver o jogo, mas eu não assisti completo, não. Pelo que eu entendi, a série vai falar somente os vilões e tal. Mas você quem joga pode ser, por exemplo, se eu for jogar, eu vou estar sentindo que eu entrei nesse mundo, né? Tudo que aconteceu no jogo é o que aconteceu na série, né? E mano, só que porém, como é que vai ser uma série? A produção da Disney criou um personagem, em vez de ser tipo, nós jogadores, eles criaram um personagem que era pra ser um jogador, mas agora ele não é. E veio o Yu, né? Todos os personagens da série foram citados idênticos ao jogo, porém o Yu é o único que não era citado no jogo, porque era pra ser tipo nós jogadores, mas como é uma série, criaram um personagem, né? E esse personagem do gatinho aqui já tá na série, então não é um novo. Ele já é considerado no jogo e na série. Mas eu gostei da participação desse gatinho aqui, o Grimm, né? Eu gostei dele, principalmente seus poderes do fogo e tal. Mas o Yu também gostei da participação dele. Eu gostei da participação de todos aqui na série. Mas, gente, se vai ter uma sequência, ou seja, eu quero me aprofundar em cada um dos personagens. Alguns já conheço, outros são novos. Então, espero que as sequências, né, nos apresentem mais detalhes dos personagens. Então, galera, antes de finalizar esse vídeo, vamos só rapidinho falar um pouco do jogo, né? Se vocês me perguntarem, Senhor 10, você conhece muito bem esse jogo? Você já jogou ou já ouviu falar? Não, galera, eu nunca ouvi falar, nunca joguei nada. Na real, nem sabia da existência desse jogo. Eu soube disso na hora que eu fui pesquisar um pouco sobre, me aprofundar mais um pouco sobre essa série. Porque depois que eu assisti completo, eu me aprofundei, pesquisei e realmente tinha um jogo. Mas eu ainda nunca joguei, né? Nunca joguei. E eu tava aproveitando, queria ver alguns vídeos onde o pessoal jogou esse jogo. Eu assisti alguns no começo, né? Bem no comecinho, acho que eu assisti uns 5 ou 6 vídeos lá, eu no começo. E, cara, algumas cenas lá foram citadas na série. Cara, eu não acredito que tudo que aconteceu na série aconteceu no jogo. Só que, porém, é uma diferença. É como se o jogo ganhou vida própria, o que pra mim foi interessante, né? Mas até que o jogo não é ruim, né, galera? Principalmente porque mesmo que os gráficos, as imagens sejam diferentes do que do anime, cara, mesmo assim são ótimos, incríveis, né? E galera, aproveite e jogue aqui nos comentários se você já jogou esse jogo, ou já ouviu falar, já assistiu muita gente jogar esse jogo. Comente aqui embaixo pra mim, pra saber, né? Que eu sei que a série talvez vocês já assistiram, né? O anime e tal. Mas se você já jogou, comente aqui nos seus comentários aqui, falando sobre... Senhor 10, eu joguei um jogo. Esse jogo é incrível, é um pouco difícil. Comente, galera. E se você não jogou, fala assim... Senhor 10, eu ouvi falar desse jogo. Eu vi muita gente jogar esse jogo. Várias pessoas compartilhando. Cara, quero saber comentários de todo mundo, né? E o legal, gente, é que a abertura da série, mano, quem já viu a abertura da série já sabe muito bem que ficou ótima a abertura. A música, as imagens, mano céu. Mas é claro, gente, que é diferente, né? E eu estou mais ansioso ainda em saber mais detalhes sobre essa série. Principalmente mostrar mais segredos, aventuras deles. Mano céu. E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de eu falar sobre minha opinião sobre se eu achei legal ou não dessa série, né? Mas se você gostou, gente, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E já aproveite, galera, comente também a sua opinião.
se você gostou da série, se achou uma ótima ideia ter uma sequência, né? E principalmente falar sobre o que você achou, qual foi sua cena preferida, hein? Comente, hein? Que eu quero saber a opinião de todo mundo aqui, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!